Pessoal, em um próximo vídeo eu vou resolver o exercício 9 da lista 5. A mesma solução, ou o mesmo princípio, né, o mesmo método pode ser usado em vários outros exercícios da lista. Mas antes disso, eu preciso mostrar para vocês como calcular momentos de inércia, tá, para objetos que são contínuos, distribuições contínuas de massa. Bom, aqui a gente tem um caso, né? Eu tenho um sistema de referências inercial aqui e um objeto girando em torno do eixo. Veja que o eixo de rotação não precisa passar pelo objeto, né? O objeto pode estar rodando em relação a um eixo fora dele, né? Ou seja, ele descreve lá uma trajetória, todas as partículas descrevem um círculo. A gente já viu que o momento de inércia é a soma das massas de cada uma das partículas do corpo vezes a distância ao eixo de rotação ao quadrado, né? Agora, o nosso objeto aqui de interesse é um objeto contínuo, não é um amontoado de pontos, simplesmente. Ele é um objeto contínuo no espaço, né? Massivo. E, portanto, eu tenho que calcular para todas os elementozinhos de massa, né? Delta M alfa ao quadrado, delta M alfa, que é o elemento de massa, ρ alfa ao quadrado. E fazer esse delta M alfa tender a zero, né? Isso, na verdade, é uma integral. É a integral em todo o volume do objeto, da distância ao quadrado, dm. Né? O delta M para o delta M tendendo a zero, né? Vai para um infinitesimal dm. E a distância, né? É a distância de todas as partículas infinitesimais que compõem o objeto, somadas, ou seja, integradas em todo o volume. De forma análoga, né, eu posso escrever os produtos de inércia como integrais, em x e z ou y z. Tá? Vamos fazer um exemplo de cálculo de uma coisa muito simples, que é uma barra delgada, tá? Em torno do centro de massa. Esta daqui é a nossa barra, tá? Tem um comprimento L e uma área transversal aqui, AB. Tá? A barra delgada significa que o L é muito maior do que A e B. É basicamente uma linha reta com uma seção transversal bem pequena, né? Bom, pela simetria a gente já sabe que os produtos de inércia vão zerar, né? E eu quero calcular então esta integral aqui para o momento de inércia, né? A integral em todo o volume do objeto, da distância de cada ponto ao quadrado dm. Né? Vamos calcular primeiro uma expressão para o dm, né? Tá aqui, ó, o que eu vou usar para dm. É um retângulo, é um cubinho ou um paralelepípedozinho, né? De seção transversal AB e de altura aqui, ou de espessura dx. Né? Esse aqui é o meu dm. Ele está a uma distância x do eixo de rotação, que passa pelo centro de massa. Tá? Se a densidade da barra, né, é a massa sobre o volume, ou seja, a massa da barra inteira sobre o volume que é LAB, eu escrevo o dm como a densidade vezes o volume do elemento de volume aqui, que é AB vezes dx. Então esse daqui é o meu dm, tá? Densidade, que é essa constante, vezes a área da seção transversal, vezes a espessura que me dá o volume, AB dx. Tudo bem? Reparem que eu estou fazendo uma aproximação com isso, porque não são todos os pontos deste elemento de volume aqui que estão à mesma distância do eixo z. Existem pequenas variações, né? Quem está na linha central da barra está numa distância. Quem está nas periferias está uma distância um pouquinho maior, né? Mas eu estou desprezando isso porque o L é muito maior do que o A e B, então as diferenças vão ser muito pequenas, tá? É uma aproximação que vale para barras delgadas, tá? Bom, daí eu faço a integral, né? Eu tenho que fazer a integral em todo o volume, ou seja, fazer o x variar de menos L sobre 2 até L sobre 2, fazer a integral da distância ao quadrado, que eu estou chamando agora de x, né? dm, que é o mi AB dx. Essa daqui é a integral que eu preciso calcular, tá? Essa é uma integral que não é muito complicada, a integral de x ao quadrado, né? Que é x ao cubo sobre 3, calculado em L sobre 2 e menos L sobre 2, eu vou chegar nesta expressão aqui. Tudo bem? Agora eu substituo, ao invés da densidade, a expressão m sobre LAB. Fazendo isso, muita coisa se cancela, você chega que esta daqui é uma expressão para o momento de inércia de uma barra delgada que gira por um eixo perpendicular à barra, passando pelo centro de massa.
Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo, tá? Eu vou deixar isso aqui para depois. Vamos fazer de um cilindro oco, ou um anel, que gira em torno de um eixo, passando pelo seu centro perpendicular ao plano do disco, ou do cilindro, né? Pelo centro de massa, né? Veja que eu estou pensando em um cilindro, ou um anel, ou uma roda, que é oca, tá? Então só tem massa nessa periferia do cilindro aqui, né? Ele está vazio dentro. Então, todos os pontos do meu cilindro estão à mesma distância do eixo de rotação, né? Toda a massa está concentrada a essa mesma distância r. Portanto, né, a integral aqui a integral da distância ao quadrado dm, a distância é sempre a mesma para todo mundo, né? A distância sendo sempre a mesma, né? A integral fica a integral de dm, que é a massa total. Massa total vezes a distância, que é o raio do círculo, ou o raio do cilindro, né? Ao quadrado. Veja que isto também vale para uma roda, né? Então não importa o comprimento do negócio, certo? Desse cilindro oco. Só importa o raio dele. Tudo bem? Então pode ser um anel, uma roda ou um cilindro de comprimento não desprezível. Tudo bem? Vamos ver agora um cilindro que seja maciço, que não é oco, tá? Em torno do mesmo eixo de rotação. Rotação que passa pelo centro perpendicular ao cilindro, né? Eu desenhei aqui o eixo Z em outra direção, mas tanto faz, né? Só para ficar mais claro o desenho. Esta daqui é a visão superior aqui da seção transversal, né? O dm que eu vou utilizar é este anelzinho aqui, de raio Rzinho e espessura dr, e tem um comprimento dl. Então é um cilindrinho oco, percebe? Não? Esse elemento de massa é um cilindrozinho oco, de raio Rzinho, e com uma espessura dr. Portanto, ele tem uma massa, né? O dm é igual a densidade vezes volume. O volume é 2πr, que é o comprimento aqui, vezes o dr, que me dá esta areazinha, vezes o L, que me dá o comprimento, né? Então, 2πr/dr vezes L é o volume do elemento de massa, vezes μ, que é a densidade, me dá a massa deste elemento, certo? E todos os elementos deste elemento, todos os pontos deste elemento de volume estão à mesma distância do eixo de rotação, que está aqui no centro. Portanto, todos têm um momento de inércia, né? Este elemento de volume tem um momento de inércia dm r ao quadrado, né? Então eu faço a integral disso, dm r ao quadrado, né? Em r, aqui faltou, bom, não faltou nada, tá certo. A integral de r, né, entre 0 e r, que é o raio do cilindro maciço, né? Bom, substituindo aqui o dm, né? Tá certo. Substituindo aqui o dm, né? Mi 2πrl dr r ao quadrado. Eu tenho que fazer esta integral, que é a mesma integral de antes, só que eu troquei o x por r, né? Integral de r, só agora é r ao cubo, né? Muito mais difícil do que r ao quadrado, nossa. Integral de r ao cubo, certo? O que me dá isto daqui para o momento de inércia, né? Eu quero eliminar aqui a densidade, mas a densidade de um cilindro desses é a massa sobre o volume, que é πr ao quadrado vezes L. Fazendo isso e simplificando, eu chego nesta expressão para o momento de inércia de um cilindro maciço girando em torno de um eixo perpendicular à sua seção transversal pelo centro de massa. Certo? Veja que é diferente, né? O anel oco era simplesmente mr ao quadrado. Um anel maciço, mr ao quadrado sobre 2. Certo? Um pouco diferente, né? Vamos fazer mais um exemplo, que é o deste daqui, ó. Uma chapa fina retangular ao redor de um eixo que passa pelo centro de massa perpendicular ao plano da chapa. Certo? Chapa fina significa que a espessura da chapa é muito pequena, muito menor do que as outras dimensões A e B. Tá? Aqui eu tenho uma visão superior, tá? Esse aqui parece que é um quadrado, né? Mas não necessariamente é, tá? É uma chapa retangular. Então eu tenho uma dimensão A, uma dimensão B e uma certa espessura bem pequena. A densidade é a massa sobre o volume, né? A, B, C, que é o volume. Portanto, um elemento de massa, agora eu tenho que fazer integral dupla, tá? Aqui entram os conceitos de cálculo 3, que eu espero que vocês estejam acompanhando. Eu não sei agora na época da pandemia se vocês estão vendo integrais duplas e triplas em cálculo 3, se as aulas estão em andamento, eu espero que sim.
Mas eu vou fazer esse vídeo supondo que vocês tenham esse conhecimento, tá? O meu elemento de massa é um elementozinho de massa aqui, ó, a uma distância ρ do centro, certo? E eu tenho que fazer o cálculo para todos esses elementos de massa, né? Como eu tenho que calcular isso em todo esse volume, né? Ou essa área aqui, supondo que a espessura é bem pequena, né? Eu posso desprezar efeitos de posição em relação à direção z. Então eu posso fazer a integral dupla, né? Em toda essa área AB. E isso eu faço assim, com essa integral em x e y, né? De x ao quadrado mais y ao quadrado, que é o ρ ao quadrado, né? dm, que é a densidade, m sobre ABC, né? Vezes o dx dy vezes c, que me dá o elemento de massa dm. Bom, fazendo a integral, novamente eu não vou ir passo a passo aqui, tá? Eu vou apenas supor que vocês sabem calcular integrais duplas. Fazendo essas contas e simplificando, vocês chegam nesta expressão aqui para o momento angular, para o momento de inércia de uma chapa fina, tá? Depende do A e do B apenas, não depende da espessura, tá? Mas eu usei o fato de que a chapa era fina para calcular isso aqui tudo. Um caso especial é um quadrado, né? Uma chapa quadrada, em que A igual a B, que me dá esta expressão aqui. Vocês vão ter a oportunidade de usar isso no exercício da lista, que é o um quadrado preso por uma diagonal oscilando na vertical. Bom, mais um exemplo, que é agora nossa chapa fina, gira em torno do eixo Z, por um eixo que passa pelo centro de massa, mas o eixo Z está paralelo ao plano da chapa. Certo? Então a chapa que gira neste sentido aqui, né? Diferente do anterior, onde a chapa gira mantendo esse plano AB sempre o mesmo, né? O plano AB. Neste caso não, né? O plano AB fica girando em torno do eixo Z. O elemento de volume que eu vou usar agora é este daqui, tá? Que é um retângulozinho, né? Um prismazinho de área dx vezes A e de espessura E aqui. Eu estou chamando de E a espessura, tá? E agora eu posso fazer uma integral simples, não preciso de integral dupla para este elemento de volume. Só tenho que integrar em x, certo? A integral, né, então vai ser a integral da distância ao quadrado, que é x ao quadrado, vezes o dm. O dm, neste caso, é a densidade, que é a massa sobre o volume. Tá? A chapa é quadrada, então eu tenho m sobre o volume A ao quadrado vezes a espessura, vezes esta área aqui, né? Vezes o volume, na verdade, né? A vezes dx vezes e. Isso aqui é o volume, esse aqui é a densidade. Simplificando, eu tenho isto. Jogo aqui na integral no lugar de dm. A integral vai de menos a sobre 2, quando o x está aqui, né? Até mais a sobre 2 aqui. E faço a integral, simplifico, eu chego em ma ao quadrado sobre 12. Tá? Então é diferente do caso do exemplo anterior, né? Aqui, com a chapa girando em torno do eixo perpendicular à chapa, era m ao quadrado sobre 6. Quando o eixo é paralelo à chapa, também pelo centro de massa, eu tenho isto daqui. É 1 sobre 12, né? Não 1 sobre 6. Bom, o último exemplo que eu vou fazer é para uma esfera maciça em torno do centro de massa. Para uma esfera oca é fácil, né? A esfera oca, todas as partículas estão à mesma distância do eixo. Estou falando bobagem, tá? Então não é verdade o que eu estou falando, então esquece. De qualquer maneira, eu estou fazendo para uma esfera maciça. Fica como exercício você fazer para uma esfera oca. Para uma esfera maciça, né, eu tenho que calcular a distância de elementos de massa, né, até o eixo Z e integrar. Bom, para elementos de massa eu vou usar este disco aqui, tá, ó, que tem um raio R. Está a uma distância z da origem, ou seja, do centro da esfera. Tudo bem? E tem uma espessura dz. Tudo bem? Esse aqui é o elemento de volume. Qual é? E eu tenho que calcular a integral deste diz, né, que é o dm r ao quadrado sobre 2, do exemplo 4. Qual era o exemplo 4? Este exemplo, esse daqui de baixo. Ó, né? O momento de inércia de um disco, né, é mr ao quadrado sobre 2, ou seja, a massa do disco, o raio do disco ao quadrado sobre 2. Não importa aqui a espessura L.
né? Então eu estou fazendo para uma espessura aqui, mais uma aqui, uma espessura dz, tá? Não importa o dz, o momento de inércia deste elemento de volume é isso aqui, ó, dm r ao quadrado sobre 2, tá? Então, para calcular a esfera inteira, eu tenho que integrar em todo o volume da esfera esta expressão. A densidade dessa esfera é a massa sobre o seu volume. O volume é 4π r ao cubo sobre 3, né? Qual é o elemento aqui DIZZ que eu quero usar para calcular aqui? Qual é o dm, em outras palavras, né? O dm é πr ao quadrado, πrzinho ao quadrado, dz, né? Ou seja, o volume deste disco. A área da superfície, da seção transversal, πr ao quadrado, vezes a altura, que é dz. Então aqui está o dm. E aí eu tenho r ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Eu tenho 2 r ao quadrado multiplicados, né? Isso me dá r à quarta. Essa daqui é a expressão simplificada. Agora, da figura, né, usando esse triângulo aqui, eu sei que o rzinho ao quadrado é o rzão ao quadrado menos z ao quadrado, né? O que eu substituí aqui, ó, né? O r ao quadrado, né? Ou seja, r à quarta. É o que tenho aqui. Aí eu só fiz aqui o cálculo, né? R à quarta menos 2r ao quadrado z ao quadrado mais z à quarta, né? E fiz a integral, tá? É um pouquinho mais trabalhoso do que os outros casos, mas a integral em si é simplesmente a integral de 1, né? Integral de z ao quadrado, integral de z à quarta em z. São integrais fáceis de fazer. É só que tem que tomar cuidado para não errar os fatores aqui, né? E a integral é feita entre menos r e mais r, ou seja, de z indo aqui de baixo, né, quando o elemento de volume está aqui embaixo, subindo até lá em cima quando z vale rzão. Quando o elemento de volume se condensa, né, se colapsa em um único ponto lá em cima. Essa integral, fazendo, você vai descobrir que ela é igual a 2/5 de mr ao quadrado. Tudo bem? A gente vai usar em alguns dos exercícios da lista também. Bom, esses são alguns momentos de inércia que eu vou calcular. No próximo vídeo eu vou mostrar uma maneira de calcular outras coisas usando o que a gente já sabe, tá? Então vamos lá. Até a próxima, valeu!